Amém, queridos, graça e paz. Meditando aqui na chuva temporânea, na chuva serôdia, Pentecostes e trombetas. Quem acompanhou a live de ontem pôde compreender que em Pentecostes, na festa de Pentecostes, a igreja experimenta da chuva temporã, mas na festa das trombetas a igreja vai experimentar de uma chuva superior, chuva serôdia. E nós vimos que 6 festas se cumpriram em Jesus, faltando apenas uma, que é o tabernáculos, que quando a igreja for edificada e as portas do Hades não prevalecerem mais contra a igreja, aí sim o corpo estará formado, os 144 mil vão reinar com Cristo no milênio. E aí sim, na festa dos tabernáculos, que é a festa do milênio, Jesus Cristo vai, de fato, experimentar com a sua noiva, com a sua esposa, casado com ela, essa festa maravilhosa dos tabernáculos, que é o reino milenário. Mas meditando na chuva temporânea, na chuva serôdia, quantos lembram que em João capítulo 14, verso 12, Jesus falou que se cremos nele, faremos obras iguais que ele fez, chuva temporã, e maiores do que estas, chuva serôdia. Eu vou explicar para os irmãos. Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, queridos, ele foi feito primícias, terceira festa do ciclo, ele derramou do seu Espírito no dia de Pentecostes. Jesus disse para os seus discípulos, antes de ser assunto aos céus: todo poder me foi dado nos céus e da terra, portanto ide. Então, Jesus experimentou da chuva temporânea e da chuva serôdia ao mesmo tempo. Ele recebeu todo o poder da chuva temporânea, que é no Pentecostes, e o poder da chuva serôdia, que é na festa de trombetas. Ele experimentou. Só que ele derramou apenas a chuva temporânea, a festa de Pentecostes para a igreja, desde a sua ascensão até hoje. O poder que nós experimentamos, queridos, é o poder da chuva temporã. Primeira parte, primeira parcela desse poder. E que ele derramou aos nossos corações, derramou na sua igreja. E a segunda chuva, que é a chuva serôdia, ele experimentou, claro, mas ele guardou para derramar na festa das trombetas. Quando nós meditamos em Joel capítulo 2, ali ele fala dessas duas chuvas. Ele fala que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, se cumpriu em Atos dos Apóstolos e vem se cumprindo até hoje. E depois ele fala de uma outra chuva: e sobre os servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E aí ele fala: o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, né? As estrelas cairão dos céus, enfim, poderes que vão acontecer na festa das trombetas. Então, as obras iguais que Jesus fez, ele nos capacita a fazer: curar enfermos, expulsar demônios, ensinar com propriedade. Isso tudo ele se manifesta na nossa vida, mas na prática nós não vemos isso. Claro que foi profetizado que a palavra de Deus ia entrar em declínio, falsos mestres iriam entrar no nosso meio, e é o que tem acontecido desde o século IV até hoje, que Deus está aos poucos restaurando a sua palavra, dando graça para a restauração da sua palavra, usando muitos pequeninos. Mas são poderes da chuva temporã, poderes de Pentecostes. Obras iguais que Jesus fez, queridos, é curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Mesmo com a palavra de Deus em declínio, houveram pessoas tementes a Deus que fizeram esses sinais. Basta lermos a história da igreja, como por exemplo, Smith Wigglesworth. Quando já ouviu falar nesse homem? Ele já ressuscitou dezenas de mortos no seu ministério. Charles Finney também, e outros homens de Deus que operaram sinais, fizeram obras iguais no sentido de manifestação da chuva serôdia. Obviamente, em termos de eficácia, de quantidade, não, ninguém superou Jesus. Mas
Esses sinais que acompanharam esses homens tementes a Deus, que acompanharam a igreja até o século III, foram os sinais da chuva temporã. Podemos dizer assim, Pentecostes. Podemos dizer assim, obras iguais que Jesus fez. Mas por que Jesus falou obras maiores do que estas? Porque essas obras maiores, queridos, é a segunda temporada das festas. É a chuva serôdia que vai ser derramado na festa das trombetas, ou seja, na última semana de Daniel. E aí nós faremos obras maiores que Jesus fez. Por quê? Porque Jesus, se você ler Apocalipse, o toque das 7 trombetas, você vai ver que aquilo ali Jesus não fez. Jesus não orou ao Pai e o Pai derramou flagelos na terra. Jesus não orou ao Pai e fez o sol se escurecer, a lua tornar em sangue, as estrelas caindo do céu, os poderes da terra, do firmamento sendo abalados. Né? Nós não vemos isso no ministério de Jesus. Então esse é um poder que ele experimentou ao ressuscitar dos mortos. Ele experimentou todo o poder da chuva de Pentecostes, da chuva temporã, da festa de Pentecostes, e também experimentou do poder do mundo vindouro também, que é após as 7 semanas, que é após a última semana, né? Obviamente, por quê? Porque ele ressuscitou dentre os mortos com o seu corpo glorificado. Então ele experimentou também o poder do mundo vindouro, o dia da expiação. Mas ele experimentou também o poder da chuva serôdia, da festa das trombetas. Só que ele só derramou Pentecostes, ele só derramou chuva temporã. E ele vai derramar o que ele experimentou, que é a chuva serôdia, ele só vai derramar na última semana de Daniel, queridos. Então essa chuva que está para vir é uma chuva superior ao de Pentecostes. É um poder superior, em que a igreja vai estar aqui, queridos, as duas testemunhas, cheias do poder do Espírito, profetizando por 1260 dias, primeira metade da última semana, vestidas de panos de saco. E eles vão fazer coisas que Jesus não fez, enviando toda sorte de flagelos. Tudo o que eles disserem vão ser feitos. Lê lá Apocalipse capítulo 11, versos 3 a 6. Em Lucas 17 está escrito, Jesus falando para os seus discípulos, vão chegar um tempo em que vocês desejariam ver um dos dias do Filho do Homem, mas não poderão ver. Jesus está se referindo a essa chuva serôdia, a festa das trombetas. Os discípulos estão mortos, mas eles gostariam de estar aqui, operando esses sinais e maravilhas da chuva da serôdia na festa das trombetas. Então, queridos, Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, ele experimentou 6 festas. Ele foi a nossa Páscoa, o Cordeiro sem defeito, que é a festa dos pães ázimos. Ressuscitou dentre os mortos, experimentando do poder da ressurreição. Recebeu todo o poder. Parte desse poder é a chuva temporã. Experimentou Pentecostes. E experimentou a chuva serôdia, que vai acontecer na festa das trombetas. Mas ele só derramou na igreja a chuva temporã, Pentecostes. Mas ele vai derramar esse poder que ele experimentou. Afinal de contas, foi todo o poder, né? Ele guardou essa manifestação para essa última semana de Daniel. E ele experimentou, obviamente, a festa da expiação, porque ele ressuscitou com seu corpo glorificado. E só falta uma festa para Jesus experimentar, que é a festa dos tabernáculos, que ele só vai experimentar quando de fato a igreja for edificada e casar com ele. Aí ele vai estar nesta terra conosco, tabernaculando conosco, reinando conosco para sempre. Então, queridos, meditando nessa chuva temporã, nessa chuva serôdia, o Espírito me deu essa revelação. De fato, Jesus Cristo experimentou de todo o poder. Ele experimentou do poder de Pentecostes e derramou esse poder na igreja. Ele experimentou do poder da chuva serôdia, da festa das trombetas, e vai derramar esse poder no tempo determinado. No tempo determinado da festa das trombetas, na última semana de Daniel. E experimentou dos poderes do mundo vindouro, da plenitude dos poderes do mundo vindouro,
porque ele ressuscitou dentre os mortos com o seu corpo glorificado, está à direita de Deus. Amém, queridos? Então, o que nos aguarda, o que aguarda para a igreja na última semana de Daniel é algo tremendo. Nós não fazemos ideia, queridos, do poder que vai se manifestar na vida das duas testemunhas. E isso pode acontecer conosco, queridos, porque está muito próximo de Jesus voltar. Está muito próximo dessa última semana de Daniel chegar, queridos. Então, é tempo de buscarmos a Deus como nunca buscamos, queridos. Se nós não nos prepararmos, nós não vamos experimentar. Deus, Ele só derrama água para os sedentos. Então não é mais tempo de brincar com Deus, não é mais tempo de ficar só meditando na palavra, na perspectiva de sermos bem-sucedidos nessa vida, procurando textos na palavra para poder inflar o nosso ego, para poder resolucionar os nossos problemas dessa vida passageira. Não estou dizendo que a Bíblia não faça isso conosco, mas isso é muito raso. O que de fato Deus quer se manifestar nos nossos corações é despertar no nosso coração uma preparação para essa última semana, ouvindo o som correto da trombeta para nos prepararmos para a batalha que virá dessa última semana. Assim como Jesus derramou do seu Espírito no dia de Pentecostes, a chuva temporã, para os quase 120 que estavam unânimes em oração, conectados com Deus, aguardando essa descida do Espírito, da mesma forma, queridos, nós precisamos estar conectados com Deus, unânimes em oração, na meditação da palavra, andando em santidade, aguardando o envio do segundo derramado Espírito, que é a chuva serôdia na festa das trombetas. Então é tempo de preparação. Na sombra, o povo, ele se preparava para a festa das trombetas. O povo se preparava para a segunda temporada das festas. Então nós temos que também, na realidade hoje, espiritualmente falando, nos prepararmos para experimentarmos na segunda temporada das festas, que é a festa das trombetas, que é a última semana de Daniel. Então Jesus Cristo, Ele está prestes a derramar da chuva serôdia. Esse poder que Ele experimentou e que Ele vai derramar para os seus servos e suas servas na ocasião da última semana de Daniel. Se nós olharmos para o cenário geopolítico atual, é evidente, queridos, é evidente que está tudo sendo encaminhado para essa última semana de Daniel começar. O anticristo ele já está conosco, só falta ele se revelar na metade da semana. Mas no início da semana ele vai fazer aliança com muitos, com 10 reis. Na ONU já tem 5 que mandam, outros 5 vão se ajuntar. E quando esses 10 reinos se formarem, preparem-se, que a última semana vai começar. E está muito próximo de acontecer, queridos. Muito próximo. Nas igrejas não se fala sobre geopolítica. Nas igrejas não fala sobre o que está acontecendo no cenário, no mundo. Por quê? Porque a igreja ela só está preocupada em bênçãos materiais, em ser bem-sucedido, em ter uma vida confortável, tudo bom e do melhor, resolver meus probleminhas pessoais. A igreja só foca nisso, queridos. Obviamente eu não estou falando de 100%, né? Mas boa parte das igrejas. Então Satanás ele está cegando, ele está distraindo os líderes. Mas não, queridos. Deus está aos poucos despertando os seus, usando pequeninos, usando as coisas que aparentemente não são nada, para confundir as que são. E aí essa raiz está crescendo, essa raiz está se aprofundando, a árvore vai crescendo, a raiz ninguém vê, queridos. Mas Deus está usando as raízes, os pequeninos, para que essa árvore aos poucos vá crescendo. Então essa mensagem do reino de Deus, a mensagem escatológica é indispensável. E nós precisamos estar atentos, preparados para as coisas que virão. Então vamos ficar atentos ao cenário que está acontecendo nesse mundo. Vamos nos santificar cada vez mais, orar cada vez mais, meditar na palavra cada vez mais,
clamar a Deus por inteligência espiritual, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Essa foi a oração de Paulo para a igreja. Que nós possamos fazer essa oração todos os dias na nossa vida. Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Deus. Que os olhos do nosso coração sejam iluminados, queridos. Deus quer se revelar para nossos corações. Então, que possamos despertar do sono. É tempo de despertarmos do sono. É tempo das 10 virgens serem despertadas. Para que, de fato, as 7 lâmpadas da menorá fiquem acesas, porque 5 vão responder ao toque das 2 testemunhas. 2 mais 5, 7. 7 lâmpadas da menorá, quando estiverem acesas, aí vamos cumprir o ministério das 2 testemunhas, que elas vão se unir às 5 virgens prudentes, e aí sim nós vamos tocar trombetas de fato na última semana de Daniel, e vamos fazer obras iguais e maiores que Jesus fez. Por quê? Porque a manifestação da chuva temporânea também vai continuar. Vai haver sinais e prodígios de cura, milagres extraordinários, vai haver, mas vai ser superior, porque coisas vão acontecer neste mundo. Deus vai abalar as coisas deste mundo pelos toques das trombetas das 2 testemunhas, ou seja, unidas com as 7 lâmpadas, os 7 candeeiros acesos, tocando trombetas na última semana de Daniel. Amém, queridos? Possamos nos preparar para a chuva serôdia da festa das trombetas. Está muito próximo, muito próximo. Amém? Fico com essa palavra no nome de Jesus.